ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. No ar, Universitária Entrevista. Muito boa tarde a você que é ouvinte da FM Universitária. Nós estamos em mais uma edição do programa Universitária Entrevista e nosso tema de hoje é para falar a respeito da eficiência energética e de programa e projeto que está sendo desenvolvido nesse intuito. Aqui conosco nos estúdios nós temos o Rodrigo Ávila e o Célio Aires, que vão ser nossos cooperadores aqui com essas informações bastante atualizadas. Dentro dessa proposta, eu queria que eles explicassem primeiramente de onde é que parte, se apresentassem, claro, e de onde é que parte essa iniciativa do Programa de Eficiência Energética, qual a sua origem, por assim dizer. Meu nome é Célio Aires de Carvalho, eu sou diretor-presidente do Instituto Bioterra, contratado pela Eletrobras Distribuição Piauí para a execução desse trabalho aqui no estado do Piauí. Meu nome é Rodrigo Ávila, sou gerente de projetos do Instituto Bioterra e auxilio na execução do projeto com o caminhão-escola aqui nas cidades do Piauí. A gente conversava aqui em off e eles colocavam para nós que a Agência Nacional de Energia Elétrica ela tem uma arrecadação própria de 1% das faturas dos consumidores, que é destinada, metade desse valor, 0,5%, a projetos de ciência e tecnologia, notadamente ligado a universidades, centros de pesquisa, e 0,5% destinado à educação. Eu iniciaria perguntando como é que eles entendem esse processo de busca por uma maior eficiência energética e quando é que isso se fortalece. A educação é fundamental. Ela é uma parceira inevitável, porque somente a tecnologia não resolve o problema do desperdício de energia no país e no mundo. Nós temos que partir para um trabalho de educação e, nesse caso, buscando uma parceria através das secretarias estaduais e municipais de educação e algumas diretorias de escolas particulares. E depois dessa parceria, cientificada a própria Eletrobras, que é a contratante, a gente parte para o trabalho de escolher escolas e a quantidade de alunos que vai nos visitar e os professores que vão ser capacitados para multiplicar, fazer trabalho de multiplicação da metodologia junto aos alunos. Qual seria então para vocês a motivação do Programa de Eficiência Energética através desse projeto, do projeto Multiplicar Energia? Eu queria que cada um de vocês falasse em relação a que dimensão de apoio cada uma dessas instituições que vocês representam dá nesse sentido. Olha, eu acabei de falar que parceria é fundamental. A Eletrobras nos dá todo o apoio para que a gente busque junto às secretarias a formulação de uma agenda de trabalho, e essa agenda de trabalho consensada é executada através do nosso trabalho de capacitação e depois de visita a um caminhão-escola que fica estacionado em um determinado ponto, para o qual convergem ou são levados os alunos e os professores para assistir um momento de explicações técnicas e bem didáticas de como utilizar certos equipamentos eficientes em casa ou na própria escola. Que é fazer chegar essa educação a quem pode nos auxiliar, né, nesse processo de multiplicar a energia efetivamente e garantir uma proteção e um planejamento melhor do uso dessa energia. Isso você vai colocar também, né Rodrigo? Inclusive, a participação das secretarias, né, das gerências regionais de ensino tem sido fundamental para acolher o projeto, inclusive, né, para que sem essa parceria seria impossível a gente chegar exatamente ao quem? Aos educadores e aos alunos, que é o público-alvo desse projeto em específico. Então, firmar essas parcerias tem sido fundamental para que o projeto seja conhecido e que a gente consiga chegar realmente ao público-alvo. É bom ressaltar que o fundamental é fazer o aluno e o educador entender que é muito importante, é fundamental o não desperdício de energia, né? Os exemplos mais simples são televisão ligada sem ninguém na sala, lâmpada, luz ligada em qualquer cômodo sem ninguém utilizando aquele cômodo. Então essas coisas assim são assuntos que são tratados em detalhe a respeito da geladeira, desperdício na geladeira, desperdício no ar-condicionado, no ventilador, na televisão, nas lâmpadas, enfim, em todo equipamento elétrico que consome energia. Então, não desperdiçar é básico. Sobre essas chegadas junto aos municípios, às unidades escolares e aos centros, eu queria perguntar
a respeito de vocês, esse público. Qual o público destino estimado neste projeto? Assim, quais são suas metas para essa atuação no momento? O projeto prevê 220 escolas em todo o estado, ou seja, em 5 municípios, 1.200 educadores sendo capacitados e cerca de 30 mil alunos visitando o caminhão escola. Passa por municípios importantes em relação ao próprio montante, o volume de consumo energético aqui do nosso estado, né? Salvo engano, passa por desde o extremo sul lá, Bom Jesus, Floriano, Guadalupe já também contemplado, vai passar por Picos, sobe para Altos, Teresina aqui na capital, Parnaíba também vai ser contemplado. Então, os grandes polos irradiadores dessa forma de multiplicar a energia e proteger o nosso patrimônio energético, podemos dizer, está sendo aí colocado. Queria que vocês falassem a respeito do público estimado e também, principalmente, da metodologia que vocês estão usando para chegar a esse público, porque conforme a gente conversava aqui nos estúdios, é muito difícil você mudar uma cultura da noite para o dia. Se lá da década de 50, com a expansão industrial brasileira, o estímulo era para consumir energia desenfreadamente, sem planejamento adequado, hoje não se vê assim. Hoje há um planejamento energético que vai até mesmo desde a criança na sua casa, na hora de brincar, ela tem consciência de usar os equipamentos com eficiência energética. Então eu queria que vocês falassem dessa parte da metodologia mesmo. Acho que talvez o Rodrigo, né, deva falar mais a respeito dessa parte. Meados da década de 80 foi criado o PROCEL, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. O objetivo é exatamente o quê? Criar estratégias de uso e práticas racionais. Então a ideia é o quê? Racionalizar para não precisar racionar. Então, caso haja um risco realmente de não haver energia elétrica, a ideia é sensibilizar exatamente como que pode ser desconfortável viver sem esse bem precioso. Então, já que é um tipo de bem que a gente utiliza todos os dias, como que a gente pode fazer isso através de ações práticas, simples, e que a gente vai manter o nosso conforto dentro de casa sem ter riscos, por exemplo, de sofrer apagões ou tarifas mais caras, né? Quando a tarifa chega cara, ao invés de se preocupar em xingar a Eletrobras, né, o consumidor vai ter consciência de que ele está consumindo. Então a gente fala de conceitos básicos sobre potência, sobre as formas mais básicas de redução de consumo. A pessoa tem que conhecer então como que é calculado o quilowatt-hora, né? Então quanto consome uma geladeira, uma televisão, os aparelhos mais comuns que se tem dentro de casa, qual o princípio de funcionamento deles, se é uma resistência, né, que são os aparelhos que esquentam, né, esses vão gastar mais energia, quanto consome um aparelho que tem motor para resfriar, para aquecer, né, essa noção de consumo vai ser variável em relação inclusive ao tempo que eles utilizam de cada um deles. Agora, com relação a essa parte muito interessante, com relação à própria busca do consumidor e do utilizador desses produtos, desses equipamentos, pela qualidade. Tem o selo do PROCEL, que as pessoas, algumas já conhecem, até pelas campanhas realizadas, mas outras não sabem como identificar as informações corretamente. Queria que vocês pudessem mencionar também algo a respeito desse selo especificamente, como as pessoas podem localizar as informações através dele. Criado na década de 90, o selo do PROCEL visa exatamente o quê? Fazer um teste com todos os equipamentos em modelos diferentes, criando categorias de consumo. Todo o equipamento que é classificado como A vai ter uma tarja verde, indicando que aquele equipamento é o mais econômico dentro daquela categoria. Então, não adianta, por exemplo, escolher uma geladeira pelo tamanho, pelo modelo, mas se a gente quiser ser realmente eficiente, nós temos que escolher, por exemplo, o que é classificado como A. Vai ter uma tarja verde no selo do PROCEL, indicando que aquele realmente é o que gasta menos energia. E é isso aí, se a gente conseguir trocar todos esses equipamentos dentro de casa, é uma das formas de reduzir bastante o consumo dentro de uma residência. E essa tabela, ela é bem extensa, né? Seria de A até letra G, né? Para esses equipamentos que a gente tem acesso. O mais comum é vermos esses eletrodomésticos mais comuns da A até a E, F, talvez, né? Agora, outra pergunta que eu queria fazer, já aproveitando a deixa também. O que vocês sentem através desse trabalho ao chegar numa escola ou através do próprio caminhão escola, que a gente
pode falar também já desse ponto, é de que forma se processa, qual a metodologia, mas também falar como é que vocês sentem a reação dos professores lá, que recebem o apoio de vocês, vocês acabam sendo co-professores nesse momento também, nesse tema especificamente, e como é que vocês veem a reação dos estudantes, dos alunos, da população quando recebe esse caminhão à escola? Bom, tem reações das mais diversas, na verdade, né? Alguns se surpreendem às vezes a verem algumas demonstrações, se interessam muito principalmente por uma área específica que a gente faz uma demonstração de tecnologia fotovoltaica. Então, tendo em vista o potencial existente aqui no Piauí, no Nordeste como um todo, de uma fonte gratuita e às vezes pouca aplicabilidade real, devido ao quê? Falta às vezes de incentivo em pesquisa, desenvolvimento nessa área fotovoltaica. Algumas coisas ficam um pouco difíceis de serem implementadas, mas no geral essa questão do consumo, a primeira reação inclusive é o quê? Procurar entender como que se estrutura uma rede de geração, distribuição de energia, equilíbrio entre oferta e procura, né, da energia elétrica. Os educadores muitas vezes têm muitas dúvidas a respeito disso. Então a gente procura esclarecer ao máximo como que pode ser criado práticas efetivas através de dicas muito simples. Como que se utiliza, por exemplo, uma geladeira? O que pode fazer a geladeira consumir mais energia? O que a gente pode evitar de deixar ligado numa casa? O que a gente pode fazer uma simulação de consumo com relação aos equipamentos que ficam ligados, potência? Então, às vezes, são encarados como curiosidade para os professores ou até mesmo para os alunos, e depois eles tentam realmente incorporar isso às práticas do cotidiano. É muito interessante aquele lá, que é um equipamento que se utiliza da geração motora de energia através de uma espécie de bicicleta e faz acender, abre um circuito e acende uma luz, uma lâmpada, né, incandescente e tal. Pegando esse assunto também, eu acho que o nosso ouvinte, ele deve estar atento a tudo que está acontecendo e a todas as informações que são colocadas pela mídia em geral. E muito se coloca a respeito de as formas de geração e de obtenção, distribuição e o uso final da energia, né, que é o consumidor. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele pega tanto o consumidor mais simples, que é aquele consumidor residencial, o consumidor até rural, em regiões mais distantes, e o consumidor também da área comercial, industrial, ou seja, é um trabalho de educação que ele acaba tendo resultado nesses diversos setores, né? Na verdade, a principal matriz de geração de energia elétrica aqui no Brasil ainda é a matriz hidráulica. A gente aproveita o que? A água dos rios, né, para poder gerar energia elétrica. Seria exatamente aquilo que você falou da questão da bicicleta. A gente começa a mostrar o quê? Como que a energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica. Esse ciclo de uma energia a outra, né? De uma energia a outra. Como a gente pode fazer isso para obter a energia elétrica. E toda forma de geração, querendo ou não, causa algum tipo de impacto, seja ele ambiental, social, econômico. Quais os custos, em geral, dessa geração de energia impactam também na vida cotidiana? Como que a gente pode minimizar os impactos disso, por exemplo, se conseguisse reciclar parte do lixo? Boa parte do lixo que, se fosse reaproveitada, também estaria economizando energia elétrica. Então, é um trabalho educacional que a gente tenta demonstrar através de ações simples como que a gente consegue manter, inclusive, o equilíbrio ambiental através de um uso racional da energia elétrica. Se a gente gera através da hidrelétrica, as áreas que são alagadas para se construir uma usina, tem atualmente a discussão em Belo Monte, no Pará, exatamente porque vai alagar, né, uma grande extensão de terra. Então tem os impactos ambientais, pessoas às vezes que têm que ser deslocadas, famílias inteiras, cidades, né, que são afetadas pela construção de uma obra desse porte. Fotovoltaica, a relação dos custos e da quantidade de energia que se gera, né, a necessidade às vezes de se incentivar a pesquisa nessas áreas para melhorar a quantidade de energia, o acesso às vezes a pessoas que estão muito próximas a rios, mas que é difícil de se criar uma extensão, um ramal para se levar energia elétrica 200, 300 quilômetros para se atender um cliente. Por isso que a maior quantidade de clientes que não possuem acesso, potenciais clientes que não têm acesso à energia elétrica, estão localizados na região norte, onde se tem um grande potencial hidráulico, mas criar uma rede de extensão, distribuição de energia até chegar a um cliente desse, às vezes torna essa obra inviável. Então, buscar alternativas para se gerar uma energia limpa, com poucos resíduos, inclusive, seja ele, no caso das termoelétricas, né, que a gente vai estar poluindo o meio ambiente
né, a atmosfera com gases tóxicos. Então, procurar cada vez mais criar estratégias, seja ela através de uma forma de geração limpa ou através da redução do consumo, para a gente ter realmente práticas efetivas de consumo eficiente. Bom, eu estou falando aqui com o Rodrigo Ávila e com o Célio Aires. Eles estão falando conosco a respeito do projeto Multiplicar Energia, que está dentro da estratégia do Programa de Eficiência Energética, e falando especificamente do caso da Eletrobras e da distribuição aqui no nosso estado do Piauí. Agora, se vocês quiserem também falar a respeito dos números, né, que o pessoal sempre pergunta, temos que embasar com dados, com números, tudo bem, então vamos passar a eles. Então, queria que vocês colocassem a respeito de municípios atendidos no estado do Piauí como polos irradiadores do projeto através dessa iniciativa, e principalmente a respeito de estimativa de público que vocês devam estar entrando em contato através desse projeto, que serão beneficiados pelo Multiplicar Energia. O projeto tem como objetivos, a princípio, atender, eram 5 municípios que estavam previstos já na agenda do projeto, que eram Bom Jesus, Picos, Parnaíba, Floriano e Teresina. Inserimos também o município de Guadalupe, até mesmo porque tem uma característica específica, né? Um município daqui do Piauí, onde tem, inclusive, geração através da usina hidrelétrica de Boa Esperança. Inclusive, quando falamos desse aspecto de geração de energia, dentro desse município era muito mais fácil para o aluno identificar o objeto em que estava sendo estudado, porque aquilo ali acontece, inclusive, no próprio município. São previstos, então, atender 240 escolas, 1.200 educadores e 30 mil alunos dentro da unidade móvel, que é esse caminhão que foi construído, né, para fazer essas demonstrações. Nós já estamos, na verdade, até o final de abril, pretendemos ultrapassar já mais da metade desse público, né, atender mais da metade desse público, e aqui, principalmente em Teresina, que tem uma grande quantidade de escolas, e o projeto também tem sido muito bem recebido aqui pelas secretarias de educação. Esse projeto, ele teve início, o período dele de execução, ele teve início quando e segue até quando? Ele tem um prazo de duração de 2 anos. Nessa edição. Ele é realizado em 3 etapas. Primeiro é feito um curso de capacitação com os professores. Depois do curso de capacitação, que é uma parte um pouco mais extensa, onde os conceitos são mais elaborados com os educadores, é proposta uma implantação de um plano de ação, onde os professores podem fazer um pequeno projeto com os alunos, desenvolver um projeto com os alunos, que vão também estar visitando a unidade móvel na apresentação prática. Na segunda etapa é feita uma avaliação dos projetos ou dos pré-projetos que já estão elaborados, e a terceira etapa a gente faz um seminário, uma certificação dos professores que foram capacitados e desenvolveram projetos dentro dessa área de eficiência energética nas próprias escolas com a comunidade local. Então, muito provavelmente, quando a gente falava aqui de investimentos através de projetos em ciência, tecnologia e educação, após essas etapas de execução do projeto, as primeiras etapas, dizendo assim, entre os educadores e esses alunos, devem surgir muitos projetos relacionados ao que eles têm aprendido através do Instituto Bioterra com Multiplicar Energia, não é isso? Sem dúvida. O que já aconteceu, principalmente partindo do sul, Guadalupe e Floriano estão despontando com os melhores projetos já elaborados e em andamento. Alguns com resultados surpreendentes. Há escolas que já baixaram o valor da conta e o consumo enormemente. Algumas de Floriano, algumas de Guadalupe e algumas de Floriano. Há projetos na área de hidroponia, que aparentemente não tem nada a ver com energia elétrica, mas tem muito a ver. E tem também na área de reciclagem, onde, por sugestão nossa, dentro do projeto, há escolas plantando hortas e também reciclando papéis, como produzindo papel machê, carvão de papel machê. Para você ter uma ideia do volume, ele é muito grande, é um carvão que queima com muita facilidade para iniciar, mas não se queima rapidamente, daí pode servir até para churrasqueira. Há um outro projeto também que partiu daí da reciclagem, que é compostagem, cujo resultado já pode ser sentido, porque há empresas de cultura de frutas, sim, querendo adquirir, já se propondo adquirir o produto que vai ser derivado da compostagem. Ou seja,
as metas sendo atingidas e os próprios que no início são público a recepcionar esses conhecimentos acabam por desenvolver bons projetos, né, adequados até às necessidades das suas regiões, das suas localidades, e sendo aproveitados inclusive pelo ciclo produtivo, pelo mercado local. Há um outro aspecto muito importante, que é a ligação de uma escola com outra. Normalmente elas não se falam a não ser através de reuniões de diretoria. Nos casos onde a gente passa, tem sido comum uma escola se integrar com outra e produzir projetos maravilhosos. A soma de 2, 3, 4 e até todas as escolas do município já aconteceram, e coisa que está nos surpreendendo, porque é muito importante essa integração, uma participando junto com a outra. Por exemplo, no fornecimento de uma matéria-prima dentro de um projeto determinado. E assim, uma troca com a outra, parte do projeto e se integram de forma maravilhosa. Eu queria também ainda perguntar para vocês, aproveitar a presença de vocês nos estúdios, para saber quais as formas de acesso ao trabalho para que outros entes interessados possam cooperar com o projeto, este projeto já em andamento e inclusive edições posteriores do projeto, sejam ele entes como instituições de ensino, universidades, faculdades, entes públicos, entidades privadas, enfim, quem se interessar nessa área de atuação do projeto, como pode acessar e cooperar com esse projeto tão importante, que visa não só a conservação da energia, mas mesmo a compreensão, né, da importância da energia ao longo de todas as nossas vidas no cotidiano. Esse projeto, com a utilização de um caminhão-escola, ele é inédito, quase inédito do país. São poucas concessionárias que têm esse dispositivo, que é muito importante, que leva a cultura em vários lugares, a cultura de eficiência energética, mas ele prossegue, por causa do caminhão-escola, por mais 3 anos. Consequentemente, facilita novos contatos, porque ele deverá ser licitado nos próximos meses para 3 anos posteriores. E aí fica fácil depois de procurar a Eletrobras e negociar. Bom, nós temos, eu queria que vocês colocassem também ao site, tanto do Instituto Bioterra, quanto do projeto em si, através do programa Multiplicar Energia, que é o programa de eficiência energética Eletrobras nas escolas do nosso estado, do Piauí, atendendo ao lema, né, que a energia é vida, não se deve desperdiçar. Eu queria que vocês colocassem as formas de contato, como as pessoas podem interagir com o projeto. Na verdade, como a natureza do projeto é um projeto educacional, a ideia é que o projeto não se encerre, por exemplo, na visita do aluno ao caminhão. Então a busca pela construção do conhecimento, ela tem que ser um processo contínuo. Então a proposta é exatamente que esses retornos que são feitos durante o processo de execução do projeto visem realmente criar práticas que sejam contínuas. Então a proposta, quando o aluno visita o caminhão, é uma parte que ele vê do projeto, que pode ser desenvolvida inclusive com os professores que vão desenvolver pré-projetos dentro da escola, e a gente oferece também parte desse material didático no site que nós construímos, que é o www.multiplicarenergia.org.br, onde temos vídeos, material didático de textos, sejam eles acadêmicos ou uma linguagem inclusive mais acessível, divididos em vários temas ou subtemas que estão classificados de acordo com o nível de interação com o tema principal, que é a eficiência energética. Então vão ter textos aí específicos sobre a questão do meio ambiente e todos os dados consolidados de atendimento também do projeto, né? Além de algumas fotos da parte interna e parte externa da unidade móvel, né? Então a gente pretende fazer um resumo de todas as atividades que também estão sendo desenvolvidas. Quem quiser acompanhar é só visitar o site, que vai ter uma ideia do que pode estar sendo contemplado com o projeto nas cidades por onde a gente já passou com o projeto. Nós estamos até acessando aqui no estúdio aqui, vendo, né, o site traz todas essas informações que o Rodrigo e o Célio nos colocaram, né? Tudo sobre o projeto, a localização até por onde ele está passando, né, no momento em que acontece, com as notícias, todo esse material didático de apoio aos planos de ação Vidas, é bem fácil de você acessar e saber acompanhar mesmo passo a passo o projeto. Eu queria que vocês, numa última colocação aqui para essa entrevista apenas, né, mas não que outras entrevistas virão sobre o tema, com certeza, é de grande interesse, inclusive da comunidade acadêmica, né, da nossa universidade, das universidades e faculdades aqui do nosso estado, saber como podem
ter dentro dos seus cursos de tecnologia e de todas as áreas, enfim, formas de auxiliar no processo de conservação e de melhor uso da energia. Então eu queria que vocês se dirigissem a eles e agradeço de já a sua participação de vocês conosco aqui e saudando o projeto, a iniciativa e mais do que isso, os fins a que ele almeja. A gerência de eficiência energética da Eletrobras é responsável pelo planejamento e execução desses projetos. Então, o Instituto Bioterra, enquanto instituição executora do Multiplicar Energia, criou essa parceria junto à Eletrobras. Assim como os projetos de pesquisa e desenvolvimento, também podem ser firmadas outras parcerias, já que, através da Lei 9.991 de 2000, esses projetos têm um caráter obrigatório de execução dentro das concessionárias. Então, essas parcerias são fundamentais realmente para colocar em prática novas ideias, inclusive que podem surgir novos projetos, a partir desse projeto ou de outros também que podem ser executados, seja ele de tipologias diferenciadas, atendimento a baixa renda, implantar eficiência energética também em prédios públicos. Existem possibilidades diversas de trabalhar com essa ideia em parcerias de instituições públicas, privadas, assim como a universidade e a Eletrobras futuramente. Uma última pergunta para o Célio, com relação ao Instituto. O Instituto vai continuar dentro da parceria e firme e forte para os projetos futuros aí nessa área de energia? A gente não pode assegurar que vai estar aqui presente porque trata-se de uma licitação. E uma licitação pode ser ganha, pode ser vencida por outra empresa. Nós gostamos demais do estado do Piauí, as pessoas aqui são receptivas, são um povo muito alegre, um povo bom, comunicativo, mas a gente não pode assegurar isso. A gente quer muito pronto aqui agora agradecer à população que nos recebe muito bem, às autoridades daqui, à Eletrobras que nos recebe de braços abertos, através da gerência de eficiência energética, e também os colaboradores, que a gente chama de grandes colaboradores, que são as gerências regionais de ensino e a Secretaria Municipal de Ensino também, porque sem a colaboração deles e dessa gente, não teria como a gente executar o projeto da forma que vem sendo executado. Eu só tenho a agradecer da parte do Instituto Bioterra, que está localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e à disposição de todo mundo através do telefone lá 31 21 27 45 10. E o nosso aqui, que já é do conhecimento de muita gente. Obrigado. Nós estivemos falando aqui com o Rodrigo Ávila e o Célio Aires a respeito desse programa de eficiência energética, que é o Multiplicar Energia. Conforme eles já colocaram, uma parceria da Eletrobras com o Instituto Bioterra e outras instituições, as escolas principalmente, sendo partícipes nesse processo. Agradecemos a sua audiência e continue acompanhando a FM Universitária e até o próximo programa Universitário Entrevista. Boa tarde a todos e até a próxima. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.